Parece, mas não estamos na Inglaterra, e sim numa simpática vila encravada no meio da Serra do Mar, rodeada pela natureza e a pouco mais de 50 quilômetros do centro de São Paulo. Paranapiacaba. Esse nome longo e com cara de trava-língua significa de onde se avista o mar em Tupi-Guarani. Turma, a Vila de Paranapiacaba já teve os seus tempos áureos, um momento bom da economia. No século XIX, eram por esses trilhos que eram escoadas as produções de café do interior paulista e até de Minas Gerais. Hoje a logística ainda funciona por aqui. É no tráfego de contêineres rumo ao Porto Santista. E daqui desse ponto, da parte alta, a gente já vai conhecer uma outra localidade aqui que já tem uma importância fundamental na logística brasileira. Vem com a gente! A vila é tombada pelo patrimônio histórico e sofre com o abandono. O acesso é pelo quilômetro 29 da Via Anchieta, corredor que dá acesso à Baixada Santista e ao Porto. De lá, motorista segue por um trecho da Estrada Velha de Santos e a rodovia Índio-Tibiriçá. Paranapiacaba foi construída com recursos vindos da Inglaterra. A velha estação, com a réplica do Big Ben de Londres, suas casas, galpões, maquinários, tudo. Tudo que está aqui veio do outro lado do Atlântico, da Inglaterra. E o nosso giro começa no único sobrado, localizado no ponto mais alto da vila. Tem que vir devagar porque a subida é braba e você vai entender por quê. Nós estamos na Casa do Engenheiro-Chefe. E hoje acabou sendo um importante museu aqui no distrito de Paranapiacaba. Por que chama a Casa do Engenheiro? Aliás, a gente está falando de umas construções mais nobres e mais bonitas aqui do distrito de Paranapiacaba. Logo na chegada você já vê. Eu vou me encontrar lá dentro com o Eric. O Eric é da Prefeitura de Santo André, é um camarada que conhece como poucos toda essa história e ele que vai falar um pouco sobre esse suntuoso castelo. Vamos lá conhecer a história com ele? Vamos lá! Olha, rapaz, confesso que eu demorei para te encontrar, rapaz. A Casa do Engenheiro aqui é enorme por demais, moço. Aqui é uma mansão vitoriana, né? Então é uma casa muito, né? Com muitos cômodos mesmo, uma casa muito grande. É nascido aqui no distrito, na cidade ou não? Não, sou daqui. Sou de cidade vizinha aqui, mas estou há 30 anos na vila e me apaixonei muito pelo local. Essa é uma sala dedicada à tecnologia. Cada chavinha dessa aí ligava no aparelho telefônico, mas era com conexão com o pessoal que fazia a operação também lá no meio da serra ou não? Era com conexão com a operação da serra e principalmente a conexão entre as estações de trem. Um relógio de estação, né, muito comum nas estações, um símbolo da presença dos ingleses no Brasil, que é o relógio, né? Um símbolo também da chegada da Revolução Industrial no país. Esse equipamento a gente chama do staff, a máquina de staff, que ele era importantíssimo para a segurança, para evitar a colisão de trens, né? Qual linha está liberada, qual linha que está ocupada, então o staff que dava esse ordenamento. E cada estação tinha um equipamento. Esse é da Estação Belém. Os ingleses projetavam tudo. A gente tem livros aí da SPR, do espelhinho do banheiro, eles projetavam, faziam miniaturas, eram muito meticulosos nessa questão de projetos. Boa parte das madeiras vieram da Irlanda, né, que é o pinho de Riga. As telhas vieram de Marseilles, telhas francesas, não tinha telha francesa no Brasil. E boa parte dos tijolos também vieram da Inglaterra. Tem um sapato do escafandrista, uma atividade aqui arriscada da ferrovia, a manutenção das pontes de ferro embaixo do rio. Então o mergulhador fazia o trabalho de soldagem elétrica submersa com as botas escafandristas. E tinha que usar esse butinão aí? Tinha que usar butinão, capacete de cobre. E o detalhe lá, né, o compressor manual que o colega tinha que rodar para abastecer o oxigênio lá embaixo. O busto do Barão de Mauá é muito simbólico também, né? Foi o Barão de Mauá o grande empreendedor das ferrovias no Brasil. O Barão de Mauá que convence Dom Pedro II a dar a concessão para a SPR e que vai à Inglaterra criar a São Paulo Railway, traz para o Brasil o capital inglês com o capital dele para iniciar as obras da ferrovia. Na construção da ferrovia, no século XIX, foi a maior
obra de questão de infraestrutura viária feita no mundo. Isso porque a gente tem um desnível muito grande de São Paulo para a Serra do Mar. Isso daqui foi um desafio enorme para ser construído. Pessoal, acho que ninguém acreditava. Falou, esse Barão de Mauá é louco. Os maiores desafios tecnológicos do Brasil foi vencer na escarpa da serra. O engenheiro Fox, né, que foi o engenheiro enviado para o Brasil para elaborar esse projeto, se inspirou nas minas de carvão da Inglaterra. E foi feito aqui o maior sistema funicular que no mundo existiu. E a palavra funicular é cabo. Ah, de cabo. É cabo, né? Esse modelo que a gente tem em Paranapiacaba é uma vila operária. Paranapiacaba refletia a hierarquia da empresa. A casa do engenheiro estava sempre no ponto mais alto para mostrar o seu poder. Tem uma coisa muito curiosa que fala que a expressão para inglês ver nasceu em Paranapiacaba, porque aqui no passado tinha muita neblina, muito nevoeiro. Então, assim, ele conseguia da janela do seu escritório enxergar os trens que iam para São Paulo, os trens que iam para Santos e também aqui o comportamento dos operários. Quando limpava, raramente limpava o tempo, ele conseguia enxergar, mas quando fechava era para inglês ver, né? Então o pessoal apertava o passo do trabalho quando o inglês via. Ao todo, são 337 imóveis. Algumas casas ainda servem de moradia. Outros se tornaram pontos comerciais. Tem lanchonete, café, lojas de conveniência, farmácia, mercados e tudo abastecido por caminhões. E no nosso giro aqui pela vila de Paranapiacaba, olha só o que eu encontrei. Esse camarada aqui é o Peixoto. Tem uma baita de uma história trabalhando na estação de Paranapiacaba, ali fazendo a checagem da bilhetagem com a turma dali pra cá. Bons tempos, hein, Peixoto? Agora nós já estamos descansando, né? É isso daí. Descansando, carregando pedra aqui no restaurante. Opa. Mas estou muito orgulhoso de morar aqui em Paranapiacaba e ser antigo ferroviário. Fiquei 30 anos. 30 anos sempre como agente lá dentro da estação. Exato. E ela é bem movimentada, hein, Peixoto? Olha, antigamente aqui era movimentado, né? Mas quando eu aposentei estava em Rio Grande, já que não tem mais trem para cá, né? Sei. Então eu trabalhei em Rio Grande também. Você fazia, por exemplo, assim, a checagem dos bilhetes para os trens que iam para a Baixada Santista também, ou era só dos trens que ficavam aqui, circulando aqui pela região metropolitana? Não, só o da região metropolitana. Dá saudade desse tempo, Peixoto? Muitas saudades, porque aqui não tem folga, lá tinha folga. A estrada que dá acesso à parte baixa da cidade não é pavimentada. É usada pelos moradores, turistas e caminhoneiros que abastecem o comércio e prestam serviços. Vem caminhão de bebida abastecer aqui, caminhão de lixo passa aqui para retirar os nossos lixo entulhos, aí né? O ruim é que a estradinha tem que ser melhorada, né? Tem morador que não permite que seja melhorada a estrada, prefere buraco do que melhoria, né? É mesmo que meio que para a conservação histórica aqui da cidade, então, né, Peixoto? Eu acredito que se tivesse como asfaltar, melhorava bem aqui para nós, tanto para o comércio como para o turista, né? E olha só que nós encontramos aqui na vila de Paranapiacaba, um cargueiro rodo ferroviário para poder fazer a manutenção aí na via. Tá todo implementado, tem o caminhão Munk logo ali atrás e aqui na frente onde a gente vê na oportunidade, quando o motorista está fazendo a operação dentro da via férrea, todo esse conjunto hidráulico aqui é baixado, aí a parte da direção ela fica meio sem operação nenhuma. A tração é feita pelo próprio pneu do caminhão que vai no apoio em cima da linha férrea também. Tem um sensor aqui na ponta, né, já para poder fazer a detecção de possíveis falhas ali no trilho e está aqui na operação. Como são poucos os caminhões que a gente encontra aqui, esse daqui acaba chamando muita atenção, né? Caminhãozão diferentão, 1780 para uso de circuito misto, totalmente adaptado aí para operação na linha ferroviária. A estação de Paranapiacaba é o último ponto de parada antes da descida da serra. São duas linhas. A que hoje está em operação e é administrada pela iniciativa privada, e a antiga, que abriga o que sobrou de velhos vagões, carros e passageiros e também locomotivas. Foram feitos 20 locobreaks, especialmente para o segundo sistema funicular. Locobreak porque é a locomotiva que brecava. Para a descida, era usado um sistema funicular,
composto por motores a vapor e cabos, com 5 patamares distribuídos ao longo de 15 quilômetros de extensão e em meio à Mata Atlântica, um desnível de 797 metros. O sistema é parecido com um elevador, só que na horizontal. Um cabo de aço puxa um vagão com toneladas de material por meio dos trilhos. Funcionou assim por mais de 100 anos. Entrou em operação em 1867 e foi desativado em 1981 por ter se tornado obsoleto. Se manteve em funcionamento como atração turística até 1994, quando a partir daí teve suas operações completamente encerradas. Se não fosse Paranapiacaba, Fernando, o estado de São Paulo talvez não teria essa desenvoltura que teve, né? A SPR foi a locomotiva que, junto com a riqueza do café, que impulsionou a riqueza paulistana. Hoje as locomotivas atuais transportam 600 toneladas. Transporta muita riqueza, passa ainda por esse corredor. Hoje é turístico, né, mas tem toda uma história da tecnologia do país que o turista pode conhecer aqui na vila. As portas também estão sempre abertas. A gente, além da vila, nós temos também uma rica oferta de trilhas, né, de caminhos aqui pelo entorno, isso é né? legal. A gente agradece a oportunidade de divulgar aqui o patrimônio e a história de Paranapiacaba para os caminhoneiros, para todo o Brasil.